Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para desfrutarmos desse período da Escola Bíblica Dominical. Hoje, falando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, aula 3, vamos falar hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo. Vamos desfrutar de tudo que isso trouxe para nós, do cristianismo de uma forma geral. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem realmente, Deus, nos impulsionado a irmos em frente. Nos dá, Deus, paz, nos dá alegria, discernimento, sabedoria, papai, e que o conhecimento do Senhor venha sobre o meu irmão, sobre a minha irmã nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação. De quê? Do pensamento, da vontade e da ação do homem. Olha o que a palavra fala. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. A primeira aula nós falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Lembra que a gente disse que era um mundo praticamente o mesmo mundo de hoje, com algumas diferenças, nós temos que realmente contextualizar todas as coisas, mas era um mundo que tinha uma influência política, econômica, religiosa, social, do mesmo jeito que nós temos hoje. Um mundo sujeito às mesmas intempéries, às mesmas pressões e opressões. A aula passada falamos sobre Paulo como um perseguidor implacável da Igreja de Cristo, e tanto perseguidor que ele acabou tendo um encontro com aquele que ele perseguia. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, na terceira aula, falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma habilidade maravilhosa, que era romper fronteiras culturais e geográficas. Primeiro pela língua, segundo pelo conhecimento que ele tinha da lei. Era um homem bem relacionado. E vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque as castas sacerdotais eram um ambiente onde Paulo estava ali realmente pedindo aquelas cartas para perseguir os cristãos. Lembra que nós falamos sobre isso? Olha essa frase do John Piper. Há uma fé falsa que somente quer escapar do inferno, mas não tem desejo por Cristo. Muitas vezes eu perguntei para os meninos aqui em casa assim: você quer o inferno? A primeira resposta de qualquer pessoa praticamente é não. Mas a minha segunda pergunta: mas por que as suas atitudes te levam para o inferno? Nossa, que horror perguntar isso para um filho. Mas é verdade, irmãos. Você quer o inferno? Não. Mas por que as suas atitudes não obedecem, não busca a Deus, não vive uma vida de santidade? Para onde você está indo? Para longe de Deus. Então, é o que John Piper tentou expressar nessa frase, uma fé falsa. E Paulo descobriu isso, porque para ele agora a fé realmente era muito importante. Vamos à palavra. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma vida totalmente regenerada, uma conversão revolucionária na história do cristianismo foi a conversão do apóstolo Paulo. E isso mexeu com 3 faculdades que mexem com todo o ser humano: a faculdade intelectual, emocional e volitiva, ou seja, da vontade. Vamos falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. A faculdade intelectual. O homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Paulo escreve: porque todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Todos pecaram, eu sou o maior dos pecadores. Paulo fala vários versículos sobre isso, ele reconhecendo que ele agora teve a faculdade intelectual dele, tudo que ele sabia não adiantava, ele era pecador. A faculdade emocional. O pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Lembra de Isaías? Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Era uma faculdade emocional vindo realmente à tona ali, Isaías tendo consciência de quem ele era no Senhor Jesus. E a faculdade volitiva da vontade, tem muito a ver com o livre-arbítrio da pessoa. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E muitas vezes Paulo fala sobre isso.
Eu quero desesperadamente obedecer, mas o meu corpo há leis físicas que lutam contra a obediência. Por isso, Paulo experimentou essa conversão tão maravilhosa. Eu tinha vontade de ter feito essa aula toda ao contrário, virado para vocês e voltado agora. Isso sim é uma conversão. Foi isso que aconteceu com ele. O homem foi dotado da faculdade de escolher livremente e possui determinação própria. Ele é um agente moral livre e por isso possui uma capacidade para ação moral. Mas quem que ajuda o homem? O Espírito Santo de Deus. E Jesus falou sobre isso. Olha o que ele deixou escrito para nós. Quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas vou deixar um outro Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus mesmo disse, o mundo jaz no maligno. E esse maligno já está julgado. E olha Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro lado Paulo respondeu com arrependimento e fé. Jesus Cristo apareceu para esse homem. Algumas pessoas tiveram essa experiência, outros não. Mas podemos dizer que para o apóstolo Paulo, realmente Jesus Cristo tomou essa iniciativa, se mostrar a ele. Paulo queria tanto perseguir e Jesus Cristo, é como se ele dissesse, olha Paulo, quem você está perseguindo? Sou eu. Jesus disse para Ananias, ele vai saber o quanto importa padecer pelo meu nome. Paulo era um vaso a ser usado por Deus. E isso foi muito pessoal. Nós sabemos disso. Deus é pessoal, amado. Deus é pessoal, porque Ele trata conosco individualmente. A aparição de Cristo ressuscitado ao apóstolo foi fundamental, não somente para a conversão, mas também para a sua consciência de que ele havia sido separado por Deus como uma testemunha e um apóstolo para o mundo. E esse é o tema da próxima aula, o chamado para ser apóstolo, tá? Não perca não. Estava conversando com o irmão agora, quero até mandar um abraço para ele, o Marcelo. Um abraço, viu, Marcelo, para você, para a sua família. A importância para nós de não perder esse estudo que nós preparamos, porque isso além das outras coisas, temos que pregar o Evangelho, temos que pregar a palavra, temos que estudar, mas ter um assunto onde várias pessoas no Brasil todo estudam ao mesmo tempo, o domingo de manhã, o mesmo assunto, traz para nós uma bênção. Vamos continuar. Paulo queria uma carta branca. Você já teve a carta branca de alguém para fazer alguma coisa? Vamos fazer uma reforma. A pessoa chega para você e fala assim, olha, eu vou te dar o dinheiro, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Olha, eu quero que mexa assim, você tem carta branca. Olha, nós vamos fazer um trabalho, você tem carta... É muito legal isso. Mas Paulo estava se valendo do sucesso que ele tinha obtido em Jerusalém. Aquelas coisas todas que estavam acontecendo, o povo fugiu para Damasco, e ele pede cartas para perseguir essas pessoas agora em Damasco. Uma coragem irracional. Lembra que nós falamos na aula passada que seria até de se esperar um outro comportamento daquele homem tão instruído, tão culto, né? Mas ele tinha ali uma coragem mesmo irracional. E o apoio da casta sacerdotal, que também queria perturbar, perseguir aqueles que eram do caminho. Paulo literalmente sacudiu aquela geração de cristãos, tanto física, psicológica, como espiritualmente. E para ser mais interessante de tudo, ele também foi tão sacudido que caiu por terra. Caiu por terra todo o preconceito que ele tinha, toda a visão que ele tinha de Jesus Cristo, porque ele apareceu para ele ressuscitado. Em momento nenhum a palavra fala que Paulo caiu do cavalo. Eu já escutei muitas pessoas pregando, falando, pode até ter sido, mas a Bíblia não nos orienta isso. Paulo caiu por terra no caminho para Damasco. Amém, queridos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos. Vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. Quem nunca se arrependeu? Quem nunca fez algo e depois se arrependeu? Há coisas fáceis de se arrepender. Vamos ver do que Paulo fala.
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Interessante, porque Paulo está falando de dois tipos de tristeza. Eu gravei certa vez uma palavra no canal sobre isso, porque a gente às vezes fica triste, mas é uma tristeza que não vai trazer arrependimento. Ela vai trazer o quê? Morte. A tristeza que traz arrependimento, ela vem de Deus para nós. Então não se preocupe quando muitas vezes você se sentir triste por algo que você talvez não entenda. Pode ser sim uma tristeza para gerar em você arrependimento. E o arrependimento é pensar de maneira diferente. É uma disposição interior, parte de dentro para fora. Uma tristeza pelos seus pecados, por aquilo que você fez que entristece o Senhor. O desejo de corrigir o rumo, mudar o rumo. A conversão é mudança de rumo, mudança de direção. Sentir remorso, uma conduta moral, tem a ver com moral, tem a ver com caráter. Por quê? Porque realmente nós agora precisamos seguir o caminho de um Deus santo e justo. A conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem. Ou seja, a conversão se manifesta externamente. Esse arrependimento precisa ser interior, a regeneração, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. A regeneração é necessária porque a parte de Cristo, ou seja, longe de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente e pecador, é incapaz de obedecer a Deus e sequer agradar o coração. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos para a conclusão. Na conversão, a soberania de Deus anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Lembra o que fala Ezequiel? A responsabilidade ela é pessoal. Vamos ver a palavra. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O arrependimento e fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo, tornando-se então filho de Deus. João escreve assim: olha, vede quão grande amor foi concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Essa semana, queridos, eu li um livro de um irmão muito amado, o pastor Rogério Greco. O livro se chama assim, Virado do Avesso. Ele conta a história de Paulo, que Paulo foi virado do avesso. E ele faz um relato muito interessante, como se ele tivesse participado ali, junto com o apóstolo Paulo, de tudo que aconteceu, e ele conta a conversão dele também. E é muito interessante, porque ao ler o livro, a gente se vê... Eu li em 2 dias eu li o livro, de tão interessante que é a leitura, fácil a leitura do livro. Você se vê envolvido nas tramas, nas coisas que aconteceram com Paulo. E faz uma reflexão também sobre a sua conversão. Como tem sido para você o fato de ter se convertido, ter sido virado ao avesso? Que o Senhor te abençoe, querido. Fique em paz, até a próxima e um abraço.